Vá Bem no Enem. Oferecimento: Colégio Diocesano. Sou diocesano para ser aprovado no Enem. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso quadro Vá Bem no Enem. E no próximo domingo, dia 21 de novembro, tem prova do Enem, provas de linguagens, redação e humanas. E aí a gente convidou aqui o professor Cláudio Nunes, que é professor de História, com aí quase 30 anos de experiência, sabe tudo de Enem, para trazer dicas, né, professor? Principalmente na prova de História, para saber o que sempre cai no Enem, de acordo com a sua experiência, o que não falta na prova do Enem e que é bom que os alunos fiquem ligados aí nesses assuntos. Olá, primeiro destacar a satisfação de participar desse momento. Muito bom falar para os alunos sobre o Enem. Bem, na história, nós temos temas que são recorrentes na prova. Por exemplo, Grécia, Roma, Idade Média, Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial. Então, são temas muito presentes. Isso é nível de história geral, né? Citando alguns. No caso do Brasil, nós temos Brasil colonial, Brasil imperial, Primeira República, que são temas também muito recorrentes. É verdade que Era Vargas também é muito comum, embora nas duas últimas provas não tenha aparecido, né? Por isso que nós preparamos os alunos para a prova e não para um determinado conteúdo. Porque o que vier, o desafio que aparecer, ele estará preparado para resolver certamente aquela questão. Bom, e falando em aluno, a gente tem uma pergunta aqui da Isa, que ela mandou aqui para a gente. Vamos ver a pergunta da Isa, professor? Ok. Bom dia, meu nome é Isa Gabriele, sou aluna da terceira série do ensino médio do Diocesano e eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Cláudio Nunes. Quais são os principais aspectos da escravidão no Brasil para a gente fazer uma boa prova? Então, a palavra, professor Cláudio. Um tema interessante que é a escravidão, né? O Brasil ele surge como uma colônia de Portugal, uma colônia de exploração, né, para atender a necessidade mercantilista do Estado português. Aqui foi estruturada uma produção, por isso não se tem sociedade colonial. O Brasil foi montado uma sociedade agrícola, produção de cana-de-açúcar para o mercado externo. E aí começa com a mão de obra escrava indígena. Até ali a década de 50 do século XVI, eram basicamente só escravos indígenas. A partir de 1550 começa o tráfico negreiro, ou seja, a vinda de escravos da África para o Brasil, que o tráfico durará até 1850. Veja a importância do tráfico negreiro. 300 anos. Tem uma frase que define muito bem aí essa inquietação da Isa, uma excelente aluna. Qual é a frase? A frase que diz assim, sem açúcar não haveria Brasil e sem África não haveria açúcar, mostrando a essencialidade da mão de obra escrava para a produção, né, colonial. Não só a cana-de-açúcar, podemos dizer que todas as atividades coloniais, elas foram produzidas com o braço escravo. Até mesmo atividades voltadas para o mercado interno, para abastecer necessidades locais, teve no braço escravo também a força principal, a própria pecuária. Mas, de resto, todas as atividades voltadas para o comércio externo tiveram, na mão de obra escrava, sua importância. Tanto é que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. A escravidão foi abolida no final do 1888. Daí os reflexos presentes na nossa sociedade. Tem outro tema, professor, que sempre está presente no Enem, na prova de História? Sim, tipicamente no caso Brasil. Um tema que é recorrente e tem aparecido em todas as provas é o tema Constituição. O Brasil é um país que já teve o quê? 7 constituições. Nós tivemos 2 constituições no século XIX, Constituição de 24, 1891, sendo a Constituição de 24 a do Império. A de 1891 foi a primeira da República, e aí é destacado nessas constituições o direito de voto. Na primeira você tem o direito de voto censitário. Quem pode votar? O critério censitário elitizava o voto, porque era uma determinada renda, 100 mil conto de réis para votar. Só poderia votar quem tivesse essa renda? Quem tivesse uma renda a partir de 100 mil conto de réis. Então é uma Constituição elitista, exclui o povo. A de 1891 traz o voto livre, mas condiciona também a alfabetização, por exemplo, né? E aí excluía também o voto feminino. Então você amplia o número de votantes, mas ainda é um critério restrito. Então, o tema Constituição é um tema que você deve dar muita atenção. A Constituição atual, 88, a Constituição Cidadã, ela inclusive é muito utilizada até mesmo para a redação, contribuindo pelos temas, pelo que ela trouxe, pelos avanços que trouxe para a cidadania. Então,
tem que dar uma olhadinha, ainda dá tempo, né? Dar uma olhadinha na Constituição, porque esse é um tema recorrente. Recorrente. Muito obrigada, professor Cláudio Nunes, pela sua participação, gente. Obrigado a você e à disposição.